Barros, me traz informação, Barros. Pitoli, voltar a falar do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho. Ele foi expulso dos Estados Unidos, nós já falamos aqui, após atuar na detenção do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Ele já matou um vigilante atropelado em uma rodovia no interior de São Paulo em outubro de 2016. A informação volta à tona agora, após o nome dele aparecer no caso Ramagem. Como é que é? Ele matou um atropelado, um vigia. É mesmo? É. Esse cidadão aí? Esse, o delegado. Me conta essa delegado história aí, Marcelo Ivo. Ele dirigiu uma Mercedes-Benz, Pitoli, pela rodovia Raposo Tavares, na região de Sorocaba, interior de São Paulo, quando bateu na traseira da moto conduzida pelo vigilante Francisco Lopes da Silva Neto, de 38 anos, que morreu após o acidente. O bafômetro atestou que o delegado da Polícia Federal estava embriagado e ele foi denunciado por homicídio culposo na direção de veículo com a qualificadora por dirigir sob a influência de álcool. O delegado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar trancar a ação penal, mas o recurso foi indeferido pela sexta turma em novembro de 2019. Quase um ano depois, em setembro de 2020, Marcelo Ivo foi absolvido pela Justiça Paulista após ressarcir a família da vítima por danos materiais e morais. O vigilante era casado e tinha 2 filhas. Informação divulgada e relembrada, na verdade, pelo Metrópolis, mas também que ganha os principais portais de notícias, que mostram que o delegado também teve participação nessa ocorrência, num acidente de trânsito, em que, segundo aqui a reportagem, ele estava embriagado, foi denunciado, mas conseguiu ainda, e não só estar em liberdade, como está nos Estados Unidos promovendo investigações legais. Tem o modelo dessa Mercedes que ele conduzia, Barros? Vou confirmar aqui. Tenta achar para mim, né, se existe essa informação sobre o veículo, né? Queria entender isso aí, né? Mercedes-Benz geralmente não é um carro barato, a não ser que seja, não, sabe Deus, né? Como é que era lá, o 190, classe A? Classe A. Classe A, bom, acho que não era, né? Não, sabe por que eu tô olhando para esse lado? E é claro, a gente vai falar do atropelamento e da morte, mas outro dia um amigo policial civil em São Paulo me mandou um áudio e falou assim: pô, Pitoli, é duro, cara, não é mole não, se chegar para trabalhar, né, o cara vai de metrô para o trabalho, batalhador, já está na polícia há um bom tempo, vou chutar baixo, uns 20 anos para mais, está na polícia civil em São Paulo, né, chega para trabalhar e vê um dos caras da polícia, eu vou guardar a função, tal, né? Acho que é desnecessário, com uma Mercedes-Benz, coincidentemente uma Mercedes-Benz, avaliada em mais de R$400 mil, estacionada na vaga, né, da função do cidadão lá. Aí eu falei, pô, é duro, né? Ele falou, cara, não fecha a conta, né? Não fecha a conta o cara ter, tipo, uma casa na praia, um carro de R$400 mil, né? Não vai fechando a conta. Só que vai desanimando os outros, né? O cara vai olhando e fala assim, puta, o cara é corrupto pra cacete, cara. Tem aí o modelo, Barros? Vitória, tem fotos dessa Mercedes. É uma Mercedes, segundo aqui o Google, é uma Mercedes CLA 250. Ah, tá. Segundo aqui a informação, eu não encontrei nenhuma reportagem, mas aqui, pelo menos, de acordo com o Google, não tem o ano do carro? Uma CLA 250, não tem o ano. Põe o valor, vamos chutar que ela tivesse 2 anos de uso ali, Barros. Eu não conheço nada de esses modelos da Mercedes, não é minha praia. Coloca ali, quanto custa uma... quanto custava em 2016, acho que essa é a pergunta. Esse modelo CLA 250, Pitoli, é considerado hoje como um dos modelos mais antigos, 2016 e 2017, que é o ano de lançamento, provavelmente. Então era um carro zero. A gente pode ver pela imagem, ela tem um teto solar, é um carro, não é uma Mercedes antiga. Carrão. Tá? É uma Mercedes que tem um preço, um valor de mercado que pode, tem valor inicial de 120 mil, pode chegar a 300. Hoje? Isso. Hoje, né? Tá. Tenta fazer uma outra pergunta pro Google aí. Qual o valor desse carro, né? Zero em 2016, Barros? O valor dessa Mercedes CLA 250
Quanto ela custava zero em 2016? Aproximadamente R$ 150 mil. R$ 150 mil. Tá. Legal. Eu estou fazendo só uma conta rápida para a gente entender o seguinte. O salário compra? O salário compra? É dúvida, tá? O cara pode, de repente, viver à base de pão e água, né? Morar numa situação menos confortável e ter um carrão, não sei. Cada um, é decisão, não tô interferindo na vida de ninguém. Mas eu estou me lembrando desse meu amigo da polícia em São Paulo, que pega o metrô, busão para trabalhar todo dia, chega e vê um carro de R$ 400 mil numa vaga de garagem. E vai pensando assim, né? Porra, que coisa, né, meu? A gente rala pra caramba, ganha um salário, que é um salário difícil, né? Da polícia, tanto civil, penal, militar em São Paulo. E aí aparece um cara com um carro de 400 pau, tem casa na praia. Como é que fecha a conta, né? Esse é só um ponto dessa informação, só para a gente entender o que acontece no Brasil da corrupção na segurança pública. Eu olho para esse ponto, sim. Não estou dizendo que esse é o caso, mas eu só me lembrei desse da polícia em São Paulo, né, falando desse caso aí do policial federal, que o Trump deu um pontapé no loló, no traseirinho. Falando sobre o caso do atropelamento, eu estou falando de alguém que vai para o etilômetro ou bafômetro, acusa que estava dirigindo sob o efeito de álcool, ele atropela um vigilante, ou indo ou voltando para o serviço, pois não, Barros? 0,49 de álcool e CNH vencida, tá? Informação do G1 do dia do acidente 24 de outubro de 2016. CNH vencida e 0,49 miligramas de álcool. Tá piorando, hein? Tá piorando. Tá igual o governo Lula. Eu tenho certeza que hoje é um dia bom para o governo Lula. Pelo menos é melhor que o amanhã. Né? Amanhã vai ser pior, é assim? Tá piorando, hein, a situação. CNH vencida. E aí, quem que inocenta o cara? O TJ em São Paulo inocenta o cara? Inicialmente ele pagou uma fiança de R$ 2.000, foi liberado, né, do flagrante. E aí, em 22 de setembro de 2020, a Justiça de São Paulo absolveu o delegado por falta de prova, tendo a ação penal julgada improcedente. Falta de prova? Segundo aqui a reportagem. Falta de prova? O cara sopra o bafômetro, a polícia gosta que fala etilômetro, né? Mas é popularmente conhecida como bafômetro, né? O aparelhinho lá. Soprou 0,49, embriagado. Pede a CNH, não tem o que ele mostrou a funcional? Foi isso? Ele mostrou a funcional e se deu bem? Aí a polícia solta sob fiança. Beleza. E aí, por falta de provas, que prova que precisa mais? Sem CNH, sob o efeito de álcool, vai inocentar o cara? E o que chama a atenção, Pitoli, aqui a reportagem do Metrópolis diz que ele foi absolvido pela Justiça Paulista após ressarcir a família da vítima por danos materiais e morais. E aí o que resta é entender como que ressarce a vida do trabalhador, que provavelmente poderia estar voltando do trabalho, poderia estar indo para o trabalho na rodovia e que teve a sua vida ceifada por um irresponsável. Né? Pergunta para as filhas do vigilante que morreu se está tudo bem, né? Para a esposa. Pergunta lá para a família. Né? O papai está fazendo falta? Né? Pergunta lá para a família. Papai faz falta? Papai estava indo trabalhar e um bêbado sem carta atropelou teu pai. Um bêbado, mas aí coloca homicídio culposo. Espera um pouquinho, se o cara bebe, sem CNH, pega uma rodovia, ele não está assumindo o risco de matar? É óbvio que está. Então, provavelmente a funcional ajudou, né? Porque para mim já tinha que dar um doloso. Tem dolo, tem intenção. Que bom, hein? Justiça Paulista inocentou, porque ele ressarciu. Que bom, hein? Podia ver quem decidiu por isso, hein, Barros? Quem foi o juiz, se foi um colegiado, quem são, né?
Inocentar é E difícil. agora chega uma resposta, na verdade é porque tô aqui digitando, pesquisando e encontrando mais informações sobre esse caso. Você fez um questionamento em relação ao valor da Mercedes, se o salário dele seria compatível com o valor do veículo, que é considerado um veículo de luxo. Provavelmente não é compatível e o veículo também não era dele. Segundo informação aqui do Google, ele dirigiu uma Mercedes que havia sido apreendida pela Polícia Federal quando ele atropelou esse vigilante aí, o Francisco Lopes da Silva Neto, de 36 anos. Meu Deus, quanto mais mexe, mais fede. O carro era um veículo de luxo apreendido pela PF e estava sob custódia da instituição, sendo autorizado para uso em atividades de inteligência e serviço e não para uso pessoal. Dirigido por um agente sem carta. Exatamente. E bêbado. E bêbado. Que bom, hein? Com a palavra Polícia Federal, hein? A justiça inocentou o cara. Ele pagou uma indenização. Qual o valor? Quanto custou esse cala-boca? Quanto custou esse cala-boca? Esse é o famoso cala-boca, né? Brasilzão não é... Olha, vou dizer, hein? O carro não era dele, era carro apreendido pela Polícia Federal para usar em trabalho, rotina de trabalho. O cara pega o carro em briga bêbado, sem CNH, atropela e mata, mas foi inocentado. Amigo. Tá longe do Brasil dar certo, hein? Por falta de provas. Falta de provas. O etilômetro da polícia, então, não serve mais como prova? Pode abrir essa jurisprudência, né? Ó, eu assoprei lá, deu que eu tô bebão, mas isso é falta de provas. Que vergonha, hein? Vergonha da Polícia Federal, nesse sentido. Manter um cara desse no quadro, atropelou bêbado e continua no quadro, é isso? Vergonha da Justiça Paulista. Meu Deus. Meu Deus.